Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta e trazendo novos conteúdos de língua portuguesa, dando sequência ao nosso quadro que já se tornou popular aqui no nosso canal, O Cordel a Serviço da Linguagem, baseado neste livro, O Cordel a Serviço da Linguagem, recurso pedagógico para o ensino de língua portuguesa, que foi escrito por mim em parceria com a professora Jarina Barbosa. Neste livro, nós transformamos diversos conteúdos de língua portuguesa em literatura de cordel pura, com versos, rimas, estrofes, uma maneira lúdica de aprender a gramática normativa, de aprender as regras, de se familiarizar com toda a gramática normativa. Já trabalhamos vários conteúdos deste livro e hoje vamos trabalhar as conjunções, que são extremamente importantes na hora de falar, na hora de escrever, enfim, é importante ter esse contato, ter essa intimidade com as conjunções. E vamos começar com a seguinte estrofe. O cordel hoje recorre ao valor das conjunções, conectivos que servem de elo entre as orações, desses períodos compostos, conectando os opostos, também as preposições. Então essa é a principal função das conjunções. Conectar, servir de elo entre as orações. Conjunções coordenadas têm a classificação. Vamos classificar. Conjunções coordenadas têm a classificação. Aditiva é uma delas, que cumpre a nobre missão de somar, de acrescentar. Quem sabe adicionar tem o i, o nem e o não. São três conjunções aditivas, ou seja, que servem para somar, adicionar num determinado período. Se for o caso de usar no período as locuções, mas também, senão também, como também tem ações, servem de ponte e auxílio, é como se fossem filhos à procura de senões. Aqui nós temos uma referência às locuções, mas também, são locuções aditivas, mas também, senão também, como também. Em determinado enunciado, você pode perfeitamente dar continuidade ao pensamento usando essas locuções. Vem as adversativas. Adversativas vem de adversário, de oposição. Vem as adversativas que falam de oposição. Há mais, porém, todavia, entretanto e senão, há contudo e no entanto, que não quer cobrir um santo nem descobrir a razão. Aqui temos várias adversativas. Mas, porém, todavia, entretanto e senão, contudo e no entanto. São, portanto, conjunções adversativas que nos falam de oposição. Ainda tem as locuções que surgem, não obstante, apesar disso, resiste, pode ser o dissonante, ainda assim é contraste, que a regra não se agaste, seja igual a um diamante. Não obstante, apesar disso, ainda assim, também são locuções adversativas, que nos dão uma ideia de oposição. Se falo de alternativas, me refiro à alternância. As locuções ou, ora, tem constância, quer queira ou quer não queira, não se restringe à besteira, são de grande relevância. Aí temos o ou, ora, quer. Então são locuções que nos dão a ideia de alternância, portanto se chamam alternativa. Abordar as conclusivas é, pois, um ato de amor. Dá sentido e conclusão à oração anterior, tem o portanto e o logo, e aos pobrezinhos rogo que concluam, por favor. Temos o pois,
que dependendo da situação, vai indicar uma ideia de conclusão. Temos também o logo, que dá a ideia de conclusão. Estudei, logo vou passar de ano. Então está concluindo aquele pensamento inicial. Trabalhei muito, portanto, vou obter bons resultados. Aí o portanto também nos dá uma ideia de conclusão, por isso a conjunção se chama conclusiva. São locuções conclusivas também, por isso e são locuções conclusivas, por isso e por conseguinte. Tem mais outra interessante, pelo que não é assinte, é mais um conectivo com sentido conclusivo que ajuda mais um ouvinte. Temos o por isso, por conseguinte, pelo que é mais um conectivo e que também dá a ideia de conclusão. E ajuda, né? Orienta exatamente no enunciado. E para justificar o que propõe a oração, chegam as explicativas. Vamos falar agora das explicativas. E para justificar o que propõe a oração, chegam as explicativas que são cheias de razão, porquanto que e porquê só querem fazer valer o que é explicação. Então, porquanto serve para explicar, que serve para explicar, porquê serve para explicar. Estou todo molhado porque fui surpreendido pela chuva. Então, o porquê aí está explicando. Estou todo molhado porque fui surpreendido pela chuva. Temos aí, portanto, uma conjunção explicativa. Quanto aos subordinativos, os conectivos são conjunções e locuções que alteram a relação entre as subordinadas que devem ser alinhadas nessa classificação. Neste caso, vamos falar das conjunções subordinadas ou subordinativas. Então vamos lá. Orações denotam causa. Vamos chamar de causais, ou seja, subordinadas ou subordinativas causais. Que, como, pois e porquê. Conjunções úteis assaz. Por isso que, visto que. Para completar já que, locução que é audaz. Então temos aqui por isso que, visto que, já que, como, pois e porquê, que podem ser subordinativas causais, quando indicam o que? Causa. Quando indicam exatamente causa. Ele é um vencedor, visto que treina diariamente. Esse visto que aqui vai exatamente mostrar a causa pela qual ele é um vencedor, visto que treina diariamente. Então não há dúvida. E agora as comparativas. E agora as comparativas que pregam comparação. Que, do que, menos, melhor, fazem avaliação. Depois de mais, tem maior, tem menor e tem pior, prêmio de consolação. Aqui nós temos as comparativas, estão todas comparando. Que, do que, você é melhor do que a colega. Estou fazendo aqui uma comparação. Você é melhor que o amigo. Também estou fazendo outra comparação e estou usando aí a comparativa melhor. Por exemplo, ela é mais estudiosa que a maioria de nós, bem como é mais dedicada, assim como não a sós, comparando a uma diva, é deusa de fronte altiva, mantém beleza e voz. Aqui nós temos também mais uma ideia, de comparação. E dando continuidade, vamos a mais uma estrofe. Tem conjunção concessiva que inicia a oração, contraria a principal, sem impedir a ação, que, conquanto e embora,
que declaram a toda hora sua subordinação. Portanto, temos aqui uma subordinativa concessiva, que está fazendo uma concessão. Quando eu uso essas conjunções que, conquanto, embora. Vamos ao exemplo. Embora não seja muito educado, mas é bastante inteligente. Então, eu estou fazendo aqui uma concessão. Embora. O embora está exatamente servindo para isso. Ainda que, mesmo que, são chamadas locuções que sugerem concessão, que são outras. Ainda que, mesmo que, são chamadas locuções que sugerem concessão, se bem que tem as noções, por mais que se tenha espaço, e nem que eu pegue no laço todas as subordinações. Aqui temos vários exemplos. Ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, nem que, todas me dão também uma ideia de concessão. Estou fazendo alguma concessão. Já as condicionais só indicam condição. Se, caso utilizadas, merecem aprovação, contanto que se repita a história mais bonita sempre que houver locução. Aí aqui eu tenho o se, tenho caso, tenho contanto que, sempre que, todas são condicionais. São conjunções condicionais, locuções condicionais, que me dão o quê? Essa ideia de condição. Tem as conjunções finais, que mostram finalidade. Para que, a fim de que, buscam a realidade, e o porquê separado, sem acento, é usado com toda a honestidade. Aqui são as finais, que me remetem a uma ideia de finalidade. Incursão nas temporais, de tempo a circunstância. Temporal indica o quê? Circunstância de tempo. Quando, apenas e enquanto, com primor e elegância, antes que e logo que, assim que e desde que, mostram teor, relevância. Aqui são as temporais. Quando eu me refiro a quando for a capital, irei comprar um carro novo. Esse quando vai me indicar, portanto, uma ideia de tempo. Sempre que houver o quando, indicará uma ideia de tempo. E quanto às consecutivas, só expressam consequência. Consequência. Que precedido de tal, de sorte que é tendência, modo que, de forma que, de maneira que, porque, representam a sequência. Aqui nós temos as várias consecutivas, aquelas que nos dão uma ideia de consequência. Que, de sorte que, modo que, de forma que e de maneira que. Você pode usar essas locuções consecutivas, essas conjunções consecutivas. As conjunções integrantes, vamos aí para o final do nosso vídeo. Eu peço que você curta, compartilhe e comente o nosso vídeo. Vai ser muito bom para manter o nosso canal. As conjunções integrantes introduzem uma oração, servem para harmonizar partes da conexão, se integra a engrenagem, o que completa a mensagem e faz a interação. Portanto, são conjunções integrantes, o se e o que. A última estrofe. Graças a Deus o cordel cumpre mais um desafio, ao sabor da poesia deságua no mesmo rio e conclui mais um estudo, pois conectivo é tudo, coesão de fio a fio. Portanto, este é o nosso poema maravilhoso, nossa literatura de cordel, sobre as conjunções, o uso das conjunções, a sua classificação. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Nós vamos trazer ainda aqui no canal novos conteúdos. Continue acessando o canal Português do Aurélio, ativem o sininho e não esqueçam, curtam, compartilhem e comentem este vídeo. E também, muito importante, façam a inscrição no canal O Português do Aurélio.
Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.